Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia do Questões da Vida Real. Nesse vídeo, nós vamos estar falando sobre identidade. Identidade pessoal, tá? E eu tô deixando bem frisado para que você entenda que é algo que é somente seu e somente você pode falar sobre ela. Então, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo e se você gostar dele, no final, compartilhe com alguém, deixe o seu joinha, tá? E ative o sininho de notificações para você ficar sabendo quando eu postar algum outro vídeo, tá bom? Beleza, então vamos lá. O que é identidade? Identidade é um conjunto de informações, né? O conceito é isso, um conjunto de informações ou de características que te completam como ser e te dão uma existência jurídica, né? No mundo em que vivemos, na sua cidade, no seu trabalho, na sua escola, por onde você andar, na sua igreja, né? No seu local de culto. Mas nós descálculicos, né? Temos um problema com a nossa identidade. Aqueles que cresceram numa família funcional, ou seja, uma família que tinha limites, que ensinava limites, que tinha um padrão linear, uma rotina, que havia diálogo aberto, o ensino dos pais, né? Aquilo para valores da vida, aquilo que não vou dizer o certo e errado, porque isso varia muito dentro do nosso país. São 5 regiões e existem os seus costumes, as suas tradições. E nós, e a família, quando ela é bem funcional, ela vivencia as suas tradições, no seu local de moradia, no estado em que está. Então, aquilo que faz parte da família, a cultura local, tudo é ensinado. Agora, a família disfuncional, esta é um caso sério. Muitos de nós vivemos uma vida em que nós assumimos os lugares dos nossos pais. Nós éramos os pais e eles eram os filhos, né? Ou então nós convivemos com o alcoolismo, ou as drogas, ou com a violência doméstica, ou com o abuso, seja ele sexual, agressões físicas, intelectual, espiritual. Então, assim, o lar disfuncional, a família disfuncional, ela não tem estrutura. Ela é um barco avariado, né? Que ela vai correr no rio da vida, mas sempre vai ter problemas. Vira e mexe, alguém tem que saltar para ir puxando ou encontrar uma outra forma para continuar vivendo. Então, por causa das nossas dificuldades de concentração, de foco, de memória, de atenção, de contagem, né, a parte lógica da nossa vida, sem nós não conseguirmos entender o que acontece, isso dificulta demais nós entender quem somos, quem nós somos dentro de nós. Temos uma identidade claríssima para nós mesmos. E isso é o segundo ponto de partida depois de você aceitar a realidade em que você vive. Porque uma coisa é você aceitar que no momento que você está vivendo sua realidade, suas dificuldades, seus problemas, mas a outra é você não saber quem é você no meio dessa realidade. Então você precisa conhecer. Então quem é você? Quais são os seus valores? Ou do que você gosta? Tipo de música, tipo de comida, tipo de roupa, estilo de roupa, sua aparência física, sabe? Saber quem é você é importante. Não é o que os seus amigos, a sua família, a sua igreja, a sua escola, seu trabalho diz que você é. É você saber quem é você, né? Quais são suas habilidades, quais são seus talentos, né? O que você sabe sobre você?
A nossa identidade física, o RG, o CPF, hoje em dia o RG vem com o CPF, ele é cheio de números. E muitos de nós sequer olhamos para a nossa identidade. Eu mesma, quando jovem, né, criança e jovem, eu tive uma dificuldade, gente, vocês não têm noção de quantas e quantas vezes eu olhava para minha RG para ler as informações. Eu sempre fui muito de ler e procurar informações. E quando criança, eu ainda tive um agravante. Eu tinha amigas, né? E no primeiro de abril, uma amiga, eu tinha olhado recentemente minha certidão de nascimento e achava estranho, porque minha mãe dizia que tinha nascido num ano, mas na certidão de nascimento dizia que eu tinha nascido em outro. E eu me lembro que esta amiga, uma amiga em especial, foi me contar uma história, né? E disse assim, olha, Márcia, eu não quero te assustar, mas eu preciso te contar isso, né? Falou assim, olha, você não é filha de seus pais. Eles contaram para minha mãe, ou foi para o meu pai, não lembro bem, que você é adotada. Encontraram você na lata de lixo. Certas brincadeiras não se fazem, né, com pessoas normais. Agora imagina um descálculo que nem sabia que era. Vocês não têm noção o que isso foi na minha identidade como pessoa. Eu me senti enganada, eu me senti a pior dos seres humanos. E eu me lembro que eu voltei para casa arrasada, profundamente arrasada. Voltei novamente, olhei para minha identidade, fui ler, peguei a certidão de casamento da minha mãe, fui ler e tal. E falei aqui e acolá, querendo saber a história do casamento da minha mãe e tal. Aí depois de uns 2, 3 dias eu fui falar com a minha amiga. Eu falei, olha, eu sou filha mesmo dos meus pais, tá? Ela falou assim, Márcia, você acreditou? Era dia da mentira. Então, nós que temos qualquer tipo de transtorno de aprendizagem, não se brinca com certas coisas. Porque nós acreditamos, e eu era uma adolescente, tá? Eu era uma adolescente, não é que eu era criancinha, não. Por quê? Porque nós temos a nossa dificuldade no nosso cérebro. Nascemos assim, não temos como explicar o que acontece lá dentro. Então, como nós temos uma contagem de tempo que é diferente das pessoas, a forma como nós vemos o tempo no relógio, o tempo no calendário, é totalmente diferente das pessoas. O nosso foco é completamente diferente das outras pessoas. Então, isso é importante. Então, saber qual é o seu temperamento. Isso tudo vai mudar a sua história. Uma das coisas que mais tem me preocupado, né? Eu descobri que eu gosto de política. Durante muitos anos eu achei que eu estava errada, porque a minha família não falava. Até que eu pesquisando a minha árvore genealógica, ou seja, eu fui procurar saber algumas informações, eu descobri que eu herdei nos meus genes o interesse por política, que havia políticos na família, que eles gostavam de se sentar e conversar e mudar e fazer e acontecer, alguns se envolviam diretamente. Então isso foi um alívio muito grande para mim, porque eu me sentia culpada por ser uma pessoa que gostava de política. Imagina, você crescer no meio que até hoje se diz que política é coisa de ladrão, né? E eu amo política, né? A política que vem do centro do poder, conhecer os bastidores. Eu li a Constituição, eu amo a minha Constituição. Sei que precisa haver mudanças, né? Mas isso, o que eu quero dizer para vocês é que isso me deu um alívio muito grande. Saber de onde eu vim, quem eram os meus antecessores, a história deles, me ajudou demais. Então, saber sua identidade vai impedir que você se torne refém. A identidade é como um escudo de defesa que vai te proteger dos manipuladores, dos abusadores,
vai te proteger até de você mesma, te impedir de ter pena de si mesma, olhar e falar, poxa vida, eu descendo de uma raça de vida longa, uma raça guerreira, uma raça que aguentou firme, suportou os tempos mais difíceis, né? Climáticos, emocionais. Então eu sou capaz, eu herdei isso, está no meu sangue, então eu vou. Isso muda, isso é como um totem, né? Do filme da Origem. Então você precisa saber quem é você, quais são os seus valores. Você precisa saber, porque se você não souber quem é você para você mesmo, né? Não te der, eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa. Na educação infantil, você encontra os livros lá, eles ensinando. Mostrem que você se identifica. Olha o seu corpinho, menino, menina. As pessoas acham que isso tem a ver com ideologia de gênero e não tem, tá? Não tem nada a ver com ideologia de gênero. E isso me preocupa porque existem parlamentares em Brasília que querem tirar isso dos livros de educação, querem tirar isso dos hospitais, os termos pai, os termos mãe. Talvez se uma pessoa fosse 100%, todos tivessem um cérebro 100% completos, né? Isso poderia até funcionar, tá bom? Mas acontece que nós somos milhões dentro do Brasil. Somos milhões. Gente, somos milhões com um problema que exige a nossa atenção dobrada. E se não soubermos quem somos, de onde viemos, isso pode nos machucar e nos trazer problemas de autopiedade, de codependência afetiva, onde ou nós seremos as vítimas, né? E algumas pessoas se enterram dentro dessa vitimização que não sai. Então ela vai atrair e vai expor a sua família a situações terríveis, né? Ela vai ser uma pessoa ou narcisista, ou ela vai ser uma pessoa manipuladora, ou ela vai ser assim, aquela pessoa, ó vida, ó dor, ela sempre vai ser a vítima, ela nunca vai encontrar saída. E às vezes as pessoas não entendem que dentro da gente aquilo é real. Mas é porque nós não temos a noção da nossa realidade. E como eu estou falando com adultos, tá? Não com crianças, nós precisamos saber, sabe? A sua opção sexual é um problema seu, mas a sua identidade você tem que ter ela com uma clareza como o sol do meio-dia. Saber quem é você, saber que você nasceu ou homem ou mulher, você precisa disso. Isso é uma coisa que vai te dar um norte, tá? Vai te dar um norte, porque isso vai te ajudar a saber quais os trabalhos, quais os desafios, se você for uma pessoa movida a desafio, ou qual é a segurança que você vai procurar se você for uma pessoa movida à segurança, né? Então, conhecer os seus valores pessoais entra nisso, saber os seus limites entra nisso. A sua identidade, ela é completa, ela é muito mais do que só saber o seu nome, ou o nome do seu pai, ou o nome da sua mãe, tá? Ou quem foi que te adotou. Então, isso é importante. Então, até mesmo na adoção, pessoas que foram adotadas, quando descobrem que existem, né? Que descobrem que foram adotadas, entram em estado de revolta profunda. E muitas vezes a minha pergunta esta pessoa, ela tem um distúrbio de aprendizagem que ela não tinha uma identidade para si mesma, né? Ela tinha um ideal de realidade, ela tinha, como é que era a vida dela, entendeu? Então, você precisa saber quem é você. Você precisa saber a sua história lá atrás. Se você foi adotado, então não há problema. Então você precisa saber quem é você. Quem são as pessoas que te adotou, quais são os valores que eles te ensinaram, do que você gosta, tá? Em todas as áreas.
Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente eclética, então eu gosto de um monte de coisa. Né? Mas existem pessoas que são mais rígidas, que são mais... porque elas se especializam num conhecimento. Então, você é uma pessoa assim ou você é uma pessoa eclética? Então, é preciso você saber quem é você para lidar com as dificuldades que a descalculia traz para você, tá? Você é uma pessoa, como é que é o seu foco, a sua atenção? Você se distrai muito, né? Como eu disse, no mês vai ter um momento que é mais forte do que o outro. Então, você precisa saber quem é você para você entender a sua descalculia. Porque é o seu cérebro, é você. Isso é diferente de você não ter aprendido, tá? Se você não aprendeu, senta e começa. Qual que é a minha dificuldade matemática? É o tempo, é o espaço? É porque eu não aprendi a escrever, não sei ler? O que que é? Qual é? Entendeu? Mas o descálculo, ele não é que ele não aprendeu, ele não entra, não está ali, o cérebro dele não tem aquela parte que vai auxiliá-lo a lidar com o raciocínio lógico, a lidar com a criatividade, com o encontro de soluções de problemas e uma série de coisas. Nós vamos estar falando sobre isso. Mas nesse vídeo eu torno a insistir. Descubra quem você é. Se você não conseguir encontrar esse escudo que vai te ajudar dentro da sociedade em que vivemos, você vai sofrer, né? Você não vai ter uma qualidade de vida boa. Você vai estar envolvido em conflitos, quando você não é uma pessoa que gosta de conflitos, né? Você vai se obrigar a conviver no meio de multidão quando você é uma pessoa mais quieta, mais retraída, que gosta mais da solidão, de estar só, entendeu? Então, isso tudo precisa ser visto. Eu espero de toda a minha alma que esse vídeo te ajude, tá? Eu sugiro, ó, você até peguei aqui para te mostrar. Arranje um caderninho assim, ó. E sente e comece a escrever. Quem é você? O que que está lá no seu RG? O que está lá no seu CPF? Tá? Comece a ver, você vai descobrir um monte de coisas, detalhes que você nunca prestou atenção antes. Mesmo que isso não fique retiro, você precisa de informações sobre você. Depois disso, você vai começar a descobrir o que você gosta. Eu indico para vocês um filme chamado Noiva em Fuga, de 1999, com Richard Gere e a Julia Roberts, tá? Que fala, que nos dá a entender o que significa não ter uma identidade, tá bom? Assistam e vocês vão ver que a noiva era uma pessoa que não sabia quem era. Esse filme me ajudou demais, né? Depois que eu pude compreender, nessa época eu tinha dificuldade de saber coisas básicas da minha vida, né? E depois que eu descobri a descalculia, eu fui perceber a importância desse vídeo. Beijo, fiquem com Deus. Não esqueça, joinha e compartilhe. Tchau!